Olá a todos, meu nome é Matheus Pinho, eu sou farmacêutico clínico, residente em atenção hospitalar à saúde pela Universidade Federal de Sergipe e pelo Hospital Universitário de Lagarto. Hoje iremos conversar sobre rastreamento de reações adversas a medicamentos. Gostaria de agradecer o convite em poder compartilhar com vocês esse tema, que é de fundamental importância e, infelizmente, muitas vezes negligenciado e subnotificado em ambientes hospitalares. Para isso, abordaremos nessa apresentação o conceito e a introdução sobre a farmacovigilância, algoritmos de validação, métodos de rastreio e o Krieger Tools. A farmacovigilância é uma ciência que visa identificar, avaliar, compreender e prevenir a ocorrência de eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos. Ela é crucial para proteger a saúde pública e garantir a segurança e eficácia dos medicamentos disponíveis no mercado. Dentre os seus objetivos, destacam-se a garantia que os benefícios dos medicamentos superem os riscos associados ao seu uso, a identificação e avaliação de eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos, bem como o monitoramento do efeito desses medicamentos. Dentro das áreas de investigação da farmacovigilância, podemos citar a identificação e a busca por suspeitas de reação adversas a medicamentos, suspeitas associadas a condições clínicas desfavoráveis ou suspeita da ausência de eficácia clínica, abuso ou intoxicação indevida de medicamentos, erros na administração ou qualquer outro problema, exposição a medicamento durante a gravidez ou lactação, bem como suspeita de desvios de qualidade associados a condições clínicas desfavoráveis. Ou seja, a farmacovigilância, então, ela se debruça no estudo de eventos adversos relacionados ao uso de medicamento. Os eventos adversos são eventos desfavoráveis que ocorrem durante ou após o uso de um dado medicamento ou uma outra intervenção. É importante ressaltar que, para ser considerado um evento adverso, o medicamento ou a intervenção não necessariamente tem uma relação causal com o evento. Por exemplo, esse evento pode estar relacionado a uma doença de base já pré-existente e não ter, de fato, necessariamente uma causalidade com o uso do medicamento. Outra área de grande estudo da farmacovigilância é justamente o rastreamento e investigação de reações adversas ao medicamento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, reação adversa compreende uma resposta ao medicamento que é nocivo e não intencional, e ocorre em doses normalmente usadas no homem para profilaxia, diagnóstico ou terapia de doença, ou até mesmo para modificações da função fisiológica humana. Dentro de uma infeliz reação adversa que ocorreu ainda no século XX, a gente pode destacar a focomelia, o medicamento talidomida, que foi sintetizado pela primeira vez em 53 e a partir de 58 passou a ser prescrito e comercializado, foi utilizado de uma forma indiscriminada pela sociedade à época, principalmente para o tratamento do enjoo matinal de mulheres grávidas. Com isso, provocou numerosos casos de malformação rara. Isso porque um dos seus isômeros US, presente na formulação do medicamento, possui um efeito teratogênico até então desconhecido pelas agências sanitárias, enquanto o outro isômero R exibia um efeito sedativo e hipnótico e atuava melhorando os enjoos de grávidas. A tragédia da talidomida, embora infeliz, ela foi de fundamental importância porque fez com que entidades internacionais começassem a intensificar o estudo e acompanhamento do uso de medicamentos na população. Foi a partir daí que a farmacovigilância ela começou a ganhar maior notoriedade. Segundo Edward e Aronson, as reações adversas provenientes do uso de medicamentos podem ser relacionadas à dose do medicamento, podem não estar relacionadas à dose, relacionada à dose e ao tempo de uso, relacionada ao tempo de uso, abstinência, bem como falha inesperada da terapia. Recomendo a vocês a darem uma pausa nesse vídeo para verificar com mais detalhe a tabela. Mas, exemplificando, uma das reações adversas que podem ocorrer são não relacionadas à dose, em que a gente classifica elas como reações bizarras. São reações, então, incomuns, não relacionadas a um efeito farmacológico da droga, é uma reação inesperada e que exibe uma alta mortalidade também. A exemplo, podemos citar reações imunológicas,
de hipersensibilidade à penicilina e reações idiosincráticas porfiria aguda é um exemplo delas. Assim, ainda vejo análise detalhada, podemos traçar um perfil e classificá-las como comum, muito comum, rara ou muito rara. Para validar a ocorrência de uma reação adversa a medicamentos e, de fato, estabelecer uma relação causal entre o uso do medicamento e o aparecimento da reação adversa, alguns algoritmos podem ser utilizados. A exemplo do algoritmo de Naranjo e o de Rukan. Os algoritmos eles são escalas numéricas de probabilidade, que incluem uma sequência cronológica entre a administração do medicamento suspeito e o surgimento do quadro clínico, estabelecendo uma plausibilidade da relação causal entre os dois. Cabe também um adendo em informar que, como vimos, a farmacovigilância é uma ciência, ela requer um estudo e ela requer muita investigação. É preciso, então, se debruçar bastante sobre a literatura científica e ponderar dados epidemiológicos para a confirmação e o estabelecimento dessa relação causal entre o uso do medicamento e o aparecimento da reação adversa. Bem, então, como fazer o rastreio e identificação de uma reação adversa a medicamentos? Podemos nos guiar em diferentes métodos, dentre os quais destacam-se a notificação espontânea, a busca ativa, métodos intensivos como a utilização de rastreadores do Krieger Tools e estudos epidemiológicos, caso controle e o de cohort. Vamos falar um pouquinho sobre esses. A notificação espontânea ela pode ser realizada por qualquer pessoa, qualquer cidadão. Ele pode e tem o dever em notificar, seja profissional de saúde ou não. Então, você, consumidor, tem esse direito e nós, profissionais de saúde, o dever em notificar as reações adversas a medicamentos relatadas pelos nossos pacientes. Assim, a notificação espontânea ela tem algumas características, como não ser solicitada, uma comunicação não solicitada sobre a ocorrência de eventos adversos, ela é realizada por profissionais de saúde ou consumidores, sem necessidade de um estudo ou programa de acompanhamento específico. Elas devem ser relatadas às empresas farmacêuticas, autoridades regulatórias ou outras organizações de farmacovigilância. É uma ferramenta que apresenta baixo custo, como vantagem, e permite identificação precoce de sinais de segurança, mas apresenta como limitação a dependência de uma cultura forte em notificar. Além disso, há uma tendência em subnotificação e uma tendência em se relatar incidentes mais graves ou mais incomuns. E aqui cabe destacar que qualquer que seja a reação adversa, ela precisa ser notificada. A gente costuma negligenciar reações adversas comuns, reações adversas esperadas, porém toda reação ela é uma reação e ela é passível de notificação. Então, por exemplo, uma náusea que você sinta ao utilizar um medicamento pode ser que seja uma reação adversa ao medicamento. Uma constipação que o paciente apresente ao uso de um opioide, embora seja uma reação adversa conhecida, constada em bula, ela é uma reação adversa e ela precisa ser notificada. Até mesmo uma dor de cabeça, uma cefaleia, que você sinta ao utilizar um determinado medicamento, pode estar associado, sim, a uma reação adversa a este medicamento. Para registro da reação adversa, o governo federal, por meio da notificação espontânea, disponibiliza a plataforma Vigimed, de acesso livre e gratuito a qualquer cidadão brasileiro, em que se pode reportar eventos adversos ao uso de medicamentos e também vacinas. Outra ferramenta utilizada, e diga-se de passagem, uma das principais em ambiente hospitalar, é a busca ativa por reação adversa a medicamentos. A busca ativa é um processo contínuo para identificar, confirmar e quantificar os riscos dos medicamentos, visando sempre a segurança do paciente, feita através de estudos de coorte e monitoramento ativo, diferentemente da notificação espontânea. Ele possibilita a detecção de mais eventos adversos, complementando a vigilância passiva e reduzindo os processos de subnotificação. Porém, requer um sistema estruturado e análise cuidadosa para se detectar sinais de segurança e prevenir riscos. Um exemplo de busca ativa que podemos citar foi o trabalho realizado por Cássio e colaboradores na descrição de uma reação adversa causada pelo uso de um antimicrobiano. Neste caso, temos como exemplo a clemexina B, um fármaco ao qual vem sendo atribuído seu uso o aparecimento de hiperpigmentação cutânea e rash associados.
Descrições essas que são relativamente novas na literatura científica e anteriormente não estava prevista em bula. Isso nos exemplifica que a detecção de um padrão de eventos adversos em comum pode levar a uma investigação mais profunda e possíveis ajustes na bula desse medicamento. Além disso, o sistema de notificação pode levar à atualização das diretrizes do uso, né, desse medicamento ou até mesmo implantação de novas regras de segurança para o uso desse medicamento. Isso faz com que haja um melhoramento dos manejos clínicos. O Krieger Tools também é um método intensivo de busca ativa de rastreio com foco em evento ou eventos gatilhos. Eventos esses que sugerem a ocorrência de problemas de segurança ou qualidade que possam ser investigados mais profundamente. É uma técnica que pode ser realizada através da revisão de prontuários e prontuários médicos, então análise de registros médicos para identificar eventos adversos com bases em gatilhos já pré-definidos, bem como por monitoramento ativo, uma revisão contínua e sistemática dos pacientes para a detecção de gatilhos, ou o uso de ferramentas automatizadas que analisam dados de pacientes e sinalizam eventos adversos com base em algoritmos de gatilho. O Krieger Tools é muito eficaz, mas para isso é necessária uma definição de protocolos internos para sua implementação e uso. São necessárias ferramentas automatizadas que analisam dados dos pacientes para sinalizar esses eventos. Eu trouxe esse manual elaborado pelo Institute for Healthcare Improvement, que divide em 6 grandes módulos de gatilhos que podem ser investigados. Os gatilhos ou rastreadores determinam quais prontuários serão revisados em busca de eventos adversos a medicamentos. Possuímos, então, gatilhos de cuidados, de medicação, gatilhos do bloco cirúrgico, em cuidados de terapia intensiva, perinatal e serviço de urgência, pronto atendimento na enxergia. E como seriam esses gatilhos, então? Vamos tomar como exemplo uma prescrição que é recebida no setor de farmácia, em que há uma solicitação do medicamento naloxona. A farmácia verifica e realiza a dispensação desse medicamento. Automaticamente, o farmacêutico ele já sente o sinal de alerta que o medicamento dispensado é utilizado em casos de intoxicação por opioides, o que pode configurar que ele pode estar sendo utilizado em um caso provável de intoxicação por opioide, e configurando, então, uma reação adversa ao medicamento, e poderíamos classificá-la como sendo causada por um efeito cumulativo do fármaco no organismo. Mas para confirmação que isso realmente é uma reação adversa associada ao uso do medicamento, é necessária uma investigação, é necessário um estudo mais aprofundado e detalhado dessa situação. Sim, os medicamentos gatilhos, eles nos fornecem um sinal de alerta, mas não a resposta para a nossa pergunta inicial. Porém, é uma estratégia muito útil e utilizada em ambientes hospitalares, que podem ou não, né, confirmando então, podem ou não esses dados estar associados ao uso do medicamento. Temos também alguns exames que podem ser indicativos de um processo de reação adversa a medicamentos. Vou citar como exemplo a vocês o aumento de creatinina sérica. Esse aumento abrupto e inesperado, sem uma justificativa por trás de uma doença de base já pré-existente, pode sim estar associado a uma insuficiência renal relacionada ao uso de medicamentos nefrotóxicos. Mas, como eu disse, para confirmação de que realmente foi o medicamento, é necessário essa investigação mais aprofundada. Há também rastreadores de evolução clínica, como rastreadores de sedação, queda, letargia, rache, retirada abrupta de medicamentos, transferências para níveis de atenção mais complexos também, e podem ser indicativos de eventos adversos associados ao uso de medicamentos. Então, assim, após a identificação da reação ou evento adverso, se faz necessário a realização da notificação para o setor de farmacovigilância da sua instituição. Caso a sua instituição não possua um setor responsável de farmacovigilância, vocês podem entrar em contato com o setor de farmácia, porque o profissional farmacêutico é o especialista em questões que envolvem o uso de medicamentos. A notificação ela é de fundamental importância, por isso que a gente sempre tem que notificar
eventos adversos e reação adversa relacionadas ao uso de medicamentos, porque ela vai auxiliar na elaboração de medidas preventivas, bem como na construção de indicadores de qualidade e segurança. Dessa forma, a gente percebe o quão vasto, rico e complexo também é a ciência da farmacovigilância. É necessário que os hospitais tenham setores exclusivos à sua execução, voltados ao rastreamento desses eventos de reação adversa. Uma vez que investir na farmacovigilância é investir na saúde pública. A segurança dos medicamentos depende de uma vigilância ativa e bem informada. Essa apresentação, então, teve por objetivo dar um panorama geral sobre a farmacovigilância, apresentar algumas ferramentas de rastreio e alertar sobre a cultura da notificação. Para mais informações, encontro-me à disposição através do e-mail e redes sociais. Obrigado.